Eu parei o carro na garagem depois de 2 semanas fora, completamente acabado pela viagem de avião que peguei para voltar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Minha mãe tinha tido um AVC e eu fiquei o tempo todo ao lado dela nos piores momentos. Graças a Deus ela estava bem agora, mas eu estava desesperado para chegar em casa e ver Helena, minha esposa. Ela tem uma doença de memória, Alzheimer de início precoce, e ficar 2 semanas longe dela parecia uma eternidade. A casa estava completamente escura. Isso me pareceu muito estranho. Eram só 8 horas da noite e Helena sempre deixava as luzes da sala acesas. Peguei minha mala do porta-malas e fui andando para a porta da frente, procurando as chaves no bolso. Foi aí que escutei um barulho de batida bem fraquinho, mas constante e que parecia desesperado vindo de dentro da casa. Meu coração parou na hora. Coloquei a chave na fechadura e abri a porta com tudo. O som estava muito mais claro agora. Tinha alguém batendo em algo, e uma voz abafada, muito rouca e fraca. Estava vindo de baixo, de um quartinho nos fundos, que era usado como porão. Larguei a mala e corri para a porta do porão. Estava trancada pelo lado de fora, com um cadeado grande e reforçado que nunca tinha visto. O barulho da batida ficou mais forte e agitado. "Helena!" eu gritei. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava algo para arrebentar a tranca. Um grito saiu do outro lado, fraco, muito desesperado. Minha esposa. Corri para a garagem, peguei um pé de cabra e arranquei aquele cadeado com 3 puxões violentos. A porta se abriu e o cheiro me atingiu primeiro. Cheiro de xixi, suor e algo azedo. Acendi a luz e quase desmaiei. Helena estava lá embaixo, na base da escada, suja, tremendo. A camisola dela estava rasgada e cheia de manchas. O rosto estava muito magro, com os lábios secos e sangrando. Ela olhou para mim com olhos que demoraram a me reconhecer, com terror e confusão misturados na expressão dela. "Augusto." A voz dela saiu falhada. É você mesmo?" Desci a escada bem rápido, pegando ela no colo. Ela estava muito leve. Quanto tempo ela tinha ficado ali, sem água, sem comida? "Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Eu cuido de você." Levei ela para cima, minha mente estava a 1000 por hora. Quem fez isso? Como isso aconteceu? Deitei ela no sofá e peguei meu celular, ligando para a polícia com os dedos trêmulos. Enquanto eu passava o nosso endereço para o atendente, olhei em volta da casa. Tudo parecia diferente. Móveis tinham sido mudados de lugar. Havia caixas empilhadas em um canto que nunca tinha visto. O porta-remédios de Helena tinha desaparecido do balcão da cozinha. A equipe de resgate chegou em poucos minutos. Enquanto eles checavam os sinais vitais de Helena, ela estava muito desidratada, desnutrida, com sinais iniciais de frio intenso mesmo sendo setembro. Eu fiquei parado ali em choque, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. "Senhor, quando foi a última vez que o senhor viu sua esposa?" uma das paramédicas perguntou. 2 semanas atrás, eu deixei ela com nossa filha. Renata era para ter ficado com ela enquanto eu estava em Porto Alegre. Minha mãe teve um AVC e eu... Minha voz falhou. "Renata fez isso?" A paramédica olhou para o parceiro, mas não disse nada. Eles colocaram Helena em uma maca. Eu fui com ela na ambulância, segurando a mão dela, dizendo baixinho que ela estava segura, que eu sentia muito. Muito mesmo por ter saído de perto dela. No Hospital Santa Joana, internaram ela na hora. Uma enfermeira me chamou de lado enquanto os médicos cuidavam dela. "Senhor Augusto, eu preciso perguntar. Sua esposa foi trancada naquele porão durante as 2 semanas inteiras que o senhor ficou fora?" A pergunta me atingiu com muita força. 14 dias. Minha Helena presa naquele quartinho frio e escuro por 14 dias. "Eu não sei", eu disse baixo. "Eu acabei de encontrar ela assim." Um policial chegou 1 hora depois. O nome dele era Detetive Santos, da Unidade de Combate a Crimes contra Idosos da Polícia de São Paulo.
Sim, existe uma unidade especializada para isso. Eu me sentei na sala de espera do hospital e contei tudo para ele. Meu nome é Augusto Oliveira. Tenho 65 anos. Sou aposentado da minha carreira de engenheiro civil. Minha esposa Helena tem 63. Ela foi diagnosticada com Alzheimer de início precoce há 2 anos. A doença está progredindo aos poucos, mas ela ainda consegue fazer quase tudo com rotina e lembretes. Ela me reconhece. Ela reconhece nossa filha. Ela só se confunde às vezes, esquece onde colocou as coisas, perde a noção do tempo. Nossa filha, Renata, tem 38. Ela é contadora em uma empresa de médio porte no centro de São Paulo. Ela se casou com Ricardo há 3 anos. Ricardo se apresenta como consultor de negócios, mas eu nunca soube ao certo o que ele realmente faz. Ele vive falando de criptomoedas, NFTs e dinheiro que entra sem esforço. Para ser honesto, nunca gostei dele. Mas Renata parecia feliz, e era isso que importava. 2 semanas atrás, minha mãe em Porto Alegre teve um AVC. Minha irmã me ligou desesperada às 3 da manhã. Eu comprei a passagem do primeiro voo que saía. Renata se ofereceu na hora para ficar com Helena enquanto eu estivesse fora. Pai, não se preocupe com nada. Ela me disse, eu cuido da mãe, você só foca na vovó. Fiquei muito agradecido, até aliviado. Renata conhecia as rotinas da mãe, sabia onde estavam todos os remédios, sabia lidar com a confusão e a agitação da noite que vinham com a doença. Eu liguei todos os dias de Porto Alegre. Na primeira semana, Renata atendia. A mãe está bem, pai. Estamos vendo o time de futebol favorito dela. Estou garantindo que ela coma. Não se preocupe. Mas na segunda semana, as chamadas caíam na caixa postal. Ela mandava mensagem de texto no lugar. Desculpa, estou ocupada com a mãe. Ela está ótima. Te ligo mais tarde. Mas ela nunca ligava de volta. Tentei ligar direto para a Helena, mas o celular dela também ia direto para a caixa postal. Eu me convenci de que estava tudo certo. Renata estava no controle. Minha mãe precisava de mim. Continuei em Porto Alegre. Detetive Santos ouviu tudo, anotando cada coisa. Então ele fez a pergunta que me deixou com um frio na espinha. Senhor Augusto, nessas 2 semanas, o senhor deu para sua filha uma procuração, poder de advogar para cuidar das coisas da sua esposa? Não, de jeito nenhum. Sua esposa assinou algum papel que o senhor saiba? Que eu saiba, não. Por quê? Ele fechou o caderno. Vamos precisar investigar mais, mas, senhor Augusto, isso aqui parece ser mais grave do que só negligência. Entraremos em contato. Helena ficou no hospital por 3 dias. Eles deram soro a ela. Cuidaram da desnutrição e da exposição ao frio e fizeram vários exames. Ela continuava perguntando onde estava Renata. Onde está Renata? Ela estava aqui agora. Ela estava fazendo o meu almoço. Não, meu amor, não estava. No segundo dia, enquanto Helena estava dormindo, eu fui para casa dar uma olhada mais atenta. Eu precisava entender o que tinha acontecido de verdade. O que encontrei me deixou enjoado. A porta do porão tinha o cadeado por fora. Havia um balde no canto. Foi o que Helena usou para fazer suas necessidades. Um cobertor fino no chão de cimento, sem água, sem comida. A lâmpada tinha sido desenroscada do bocal. Minha esposa, que às vezes esquece que dia é, mas que ainda ri de piadas bobas e adora assistir ao futebol, tinha ficado trancada no escuro por 2 semanas. Lá em cima, encontrei mais provas perturbadoras. O laptop de Renata ainda estava na mesa da cozinha, com a senha salva de forma muito conveniente. Eu não me orgulho do que fiz depois, mas eu olhei os arquivos dela. O que descobri era maldoso,
calculado e feito de propósito. Havia cópias de documentos, papéis de procuração com a assinatura de Helena, documentos de imóveis, extratos de banco e um arquivo chamado Oportunidade de Investimento Fundo do Ricardo. Fiquei sentado ali por 1 hora lendo tudo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia usar o mouse. Aqui está o que eles aprontaram. Na primeira semana que estive fora, Renata levou Helena a um escritório de advocacia, algum cartório duvidoso em Itaquera. Não era nosso advogado de confiança. Ela fez Helena assinar os papéis de procuração, usando a confusão do Alzheimer dela para fazer a mãe acreditar que era só papelada para o pai. O cartório não fez muitas perguntas, ao que parece. A assinatura de Helena estava tremida, mas era a dela. Com essa procuração, Renata teve acesso às nossas contas. Ela tirou R$75 mil da nossa poupança, dinheiro que tínhamos guardado para os cuidados futuros de Helena, conforme o Alzheimer dela avançasse. Ela também fez um empréstimo usando nossa casa como garantia no valor de mais R$100 mil. Éramos donos da nossa casa em Pinheiros, sem dever nada há 20 anos. Agora devíamos R$100 mil para o banco. Todo aquele dinheiro, R$175 mil, tinha sido transferido para algo chamado Thornhill Capital Management. 3 cliques depois, descobri que Thornhill Capital era a empresa de Ricardo. Uma empresa nova registrada há apenas 6 meses. O negócio deles era consultoria em blockchain e investimento em criptomoedas. Em outras palavras, Ricardo estava aplicando algum tipo de golpe de criptomoedas. E eles tinham usado minha ausência e a confusão da minha esposa para conseguir dinheiro. Mas a parte que me fez querer vomitar era essa. Eles não podiam deixar Helena falar comigo. Se eu tivesse ligado para casa, Helena teria percebido que algo estava errado. Mesmo com o Alzheimer, ela saberia que não era normal. Então, precisavam que ela ficasse calada. A solução deles? Trancar ela no porão. Achei uma troca de mensagens entre Renata e Ricardo do 3º dia. Ricardo, ela não para de chorar pelo pai. Isso não vai dar certo. Renata, ela vai acabar esquecendo. Deixa mais um dia. A confusão dela ajuda. Ricardo, e se alguém for lá ver como ela está? Renata, quem? O pai está em Porto Alegre. As amigas da mãe não a visitam faz meses por causa da doença dela. Estamos tranquilos. Eles tinham planejado tudo. Eles trancaram com toda a intenção uma mulher doente e frágil em um quartinho para roubar tudo o que ela tinha. Liguei para o detetive Santos na hora. Ele veio para casa com mais 2 policiais. Mostrei todos os documentos, o computador, as mensagens de texto, o estado daquele porão. Senhor Augusto, detetive Santos falou com cuidado. Isso é exploração financeira, confinamento ilegal e abuso de idoso. Vamos precisar do depoimento da sua esposa. Mas o que temos aqui já é mais que suficiente para prenderem eles. Onde minha filha está agora? Eu perguntei. Ainda não sabemos. O senhor tem o endereço dela? Eu tinha. Renata e Ricardo moravam em um apartamento na Vila Olímpia, a uns 20 minutos daqui. Detetive Santos fez uma ligação. E em 1 hora a polícia já estava na casa deles. Eles não estavam lá, mas o que a polícia encontrou naquele apartamento daria ainda mais problemas para eles. O lugar estava quase vazio. Móveis tinham sido levados. Os armários estavam limpos. Mas no lixo, e foi aqui que eles foram descuidados, os policiais acharam extratos bancários, papéis de passagem só de ida para Portugal, e um e-mail impresso de uma imobiliária de Lisboa sobre um aluguel de 6 meses. Eles estavam planejando fugir, pegar o dinheiro e sumir para um país onde seria difícil pedir a extradição deles por crimes financeiros. Mas deixaram muitas provas para trás e não imaginaram que eu voltaria tão rápido. A melhora da minha mãe foi mais rápida do que esperávamos e voltei para casa 3 dias antes do planejado. Se eu tivesse ficado em Porto Alegre as 2 semanas completas, Helena poderia ter morrido naquele quartinho. Renata e Ricardo teriam encontrado o corpo, fingido ser a filha arrasada,
e estariam em um avião para Lisboa antes que alguém fizesse perguntas. Detetive Santos foi direto. Sua volta salvou a vida da sua esposa. A ficha caiu. Minha filha, a menininha que ensinei a andar de bicicleta, que chorou nos meus braços quando o peixinho dourado dela morreu aos 7 anos, tinha tido a coragem de deixar a própria mãe morrer por dinheiro. Eu não conseguia aceitar. A polícia começou a procurá-los. A polícia de São Paulo emitiu o mandado de prisão para Renata e Ricardo. Os rostos deles foram mostrados no jornal em 2 dias. Filha e genro procurados por abuso de idoso. A mídia não falava de outra coisa. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas, vizinhos, pessoas do meu antigo trabalho me procurando. Eu ignorei todo mundo. Meu foco era Helena. Ela saiu do hospital no 4º dia. Estava fraca ainda, mas se recuperando fisicamente. Na cabeça, porém, estava confusa. Ela continuava perguntando onde Renata estava. A Renata vem jantar? Ela perguntava. Não, meu amor, não hoje. Eu fiz algo errado? Por que ela não me visita? Como você explica para alguém com Alzheimer que a própria filha é um monstro? Que a mulher que ela criou e amou tinha trancado ela em um quartinho para roubá-la? Eu não conseguia, então só segurei a mão dela e disse: a Renata está ocupada agora, mas eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. No 6º dia, Renata e Ricardo foram presos no aeroporto de Guarulhos. Eles tentaram embarcar em um voo para Londres, na Inglaterra, que seria a primeira parada antes de seguirem para Portugal. O pessoal da segurança do aeroporto identificou eles na hora. Detetive Santos me ligou em menos de 1 hora. Pegamos eles. Estão presos. Eu não senti nada. Nem satisfação, nem alívio. Só um vazio. As acusações vieram com força total. 2 por abuso de idoso, 2 por exploração financeira de uma pessoa frágil, 2 por confinamento ilegal, 2 por fraude acima de R$ 5.000 e 1 por falsificação por causa dos documentos de procuração. Ricardo ainda tinha mais acusações por causa do fundo de investimento dele, que, surpresa, era um golpe de pirâmide. Ele tinha pegado dinheiro de pelo menos 30 outras pessoas, todas idosas ou frágeis, prometendo retornos de 40% em negociações de criptomoedas que nunca existiram. Ele estava só trocando o dinheiro de lugar, pagando os investidores antigos com o dinheiro dos novos. Fraude pura. A promotora do caso, uma mulher muito inteligente chamada Doutora Patrícia Mendes, me encontrou 1 semana depois da prisão deles. Ela explicou o caso detalhadamente. Senhor Augusto, este é um dos casos mais graves de abuso de idoso que eu já vi na minha carreira. O planejamento, o uso da condição da sua esposa, o prejuízo financeiro que eles causaram. É muito sério. Vamos pedir a pena máxima. Quanto tempo? Eu perguntei. Abuso de idoso junto com confinamento ilegal e exploração financeira. Estamos calculando de 8 a 12 anos para Renata e de 10 a 15 anos para Ricardo por causa dos outros crimes de fraude. E o dinheiro? Doutora Patrícia ficou com uma expressão mais suave. Isso vai ser mais complicado. O fundo do Ricardo está falido. O dinheiro sumiu, foi gasto, mandado para fora do país ou usado para pagar investidores do começo do golpe para manter a farsa. Vamos tentar o pedido de devolução, mas seja realista sobre conseguir esse dinheiro de volta. Em outras palavras, os R$ 175.000 tinham evaporado. Nossa poupança, a hipoteca da nossa casa, tudo sumiu no golpe de criptomoedas de Ricardo. Fiz a pergunta que não saía da minha cabeça. Ela sabia? Renata, ela sabia que o Ricardo estava aplicando um golpe? Doutora Patrícia abriu o arquivo de provas. Pelos e-mails e mensagens que conseguimos. Sim, ela sabia. Ela o ajudou a chamar investidores, inclusive 2 colegas da firma de contabilidade dela. Ela criou extratos bancários falsos para o fundo. Ela participou ativamente do crime.
Minha filha não era uma vítima do marido. Ela era uma criminosa junto com ele. A audiência para decidir se pagariam fiança foi difícil. O advogado de Renata pediu que ela fosse solta até o julgamento sem antecedentes criminais, com laços na comunidade, baixo risco de fuga, apesar de terem tentado ir para Portugal. A promotoria disse o contrário. Risco claro de fuga, destruição de provas, perigo constante para Helena. O juiz concordou com a promotoria. Fiança negada. Renata e Ricardo ficariam presos no Centro de Detenção de São Paulo até o julgamento. Eu fui a essa audiência. Sentei na última fila e vi minha filha com um uniforme laranja implorar ao juiz para ser solta. Ela chorou, ela pediu desculpas. Disse que tinha feito uma coisa horrível. Quando ela me viu, tentou falar algo com a boca. Pai, por favor. Eu me levantei e fui embora. Não consegui olhar para ela. O processo criminal seguiu, mas eu não quis esperar a justiça apenas dos tribunais. Contratei um advogado, Dr. Caio Ferreira, um sócio de um escritório que só trabalha com casos de direito de idosos e patrimônio. O conselho dele foi direto. Augusto, você tem motivo para um processo civil. Processe eles por tudo o que tiraram, mais indenização pelo sofrimento que fizeram Helena passar. Mesmo que não tenham bens agora, podem ter no futuro. Herança, ganhos, propriedades, trave tudo. Eu entrei com o processo 2 semanas depois. Réus, Renata Oliveira e Ricardo. Acusações. Exploração financeira, causar sofrimento emocional de propósito, desvio de dinheiro, quebra de confiança. Pedido de indenização, R$ 175 mil do dinheiro roubado, mais R$ 200 mil em indenização adicional pelo que Helena sofreu. Mas ainda tinha mais o que fazer. Falei com o Conselho Regional de Contabilidade. Renata usou o fato de ser contadora para dar credibilidade ao golpe de Ricardo. Os colegas dela, da firma de contabilidade, confiaram na palavra dela como profissional. Ela quebrou todas as regras de ética da profissão. Entrei com uma denúncia formal. Em 1 mês, o registro de contadora de Renata foi suspenso até o resultado do julgamento criminal. Se ela fosse condenada, ela seria proibida de trabalhar como contadora para sempre. Ela nunca mais trabalharia na área. Isso deveria ter me dado paz. Não deu. Só parecia que tinha que ser feito. Os meses seguintes foram muito corridos. O Alzheimer de Helena piorou. O estresse acelera a perda de memória, o neurologista me disse. Ela parou de perguntar sobre Renata, o que era de alguma forma pior do que as perguntas. Era como se a cabeça dela tivesse apagado a filha para se proteger. Contratei uma cuidadora para ajudar Helena em tempo integral enquanto eu resolvia os problemas legais. As contas estavam se acumulando. Gastos médicos, advogados, os pagamentos do empréstimo na casa que nunca quisemos. Estávamos afundando em dívidas e os culpados estavam na cadeia esperando o julgamento. A primeira audiência aconteceu em janeiro, 5 meses depois de encontrarmos Helena. Eu dei meu depoimento. Contei ao tribunal como achei Helena, como descobri os documentos, como entendi o crime deles. O advogado de Renata tentou dizer que ela era uma vítima também, que Ricardo a manipulou, que ela estava desesperada por dinheiro, que ela tinha problemas de saúde mental. Era tudo mentira, e o juiz percebeu. Senhorita Renata, o juiz disse, a senhorita é uma contadora experiente. A senhorita sabia exatamente o que estava fazendo. A senhorita se aproveitou da fragilidade da sua mãe para conseguir dinheiro. Não existe desculpa para isso. O caso foi marcado para julgamento. A data foi em junho, 8 meses depois do pesadelo começar. Mas antes do julgamento, algo que ninguém esperava aconteceu. O advogado de Ricardo procurou a promotoria com um acordo. Ricardo se declararia culpado de tudo e cooperaria totalmente, testemunhando contra Renata em troca de uma pena menor.
Ele diria que Renata tinha sido a chefe do plano, que ela tinha planejado tudo e que ele só tinha feito o que ela mandou. Foi um ato de covardia, jogando a esposa para se salvar. Mas doutora Patrícia Mendes me ligou para conversar sobre o assunto. Se Ricardo der o depoimento, teremos certeza de condenar Renata. O testemunho dele, junto com as provas, garante uma condenação e uma pena dura. O que o senhor acha? Ele vai cumprir pena? Eu perguntei. Sim, estamos oferecendo 8 anos com chance de sair mais cedo depois de cumprir 2/3 da pena. Ele vai ficar preso por no mínimo 5 anos, talvez mais. E a Renata? Sem o acordo, ela iria para o júri. E sempre tem um risco com o júri. Mas com o depoimento de Ricardo, vamos pedir o máximo de 12 anos. Pensei em Helena, que ainda perguntava de vez em quando por que Renata não ligava. Pensei naqueles 14 dias no quartinho. Pensei no dinheiro que se foi, na hipoteca da nossa casa, na confiança que acabou. Aceita o acordo, eu disse. Ricardo se declarou culpado em fevereiro. A leitura da sentença foi rápida. Ele disse que estava arrependido. Tenho certeza que foi o advogado dele quem escreveu tudo. O juiz não deu muita importância. Senhor Ricardo, o senhor participou de um crime que tinha como alvo pessoas idosas e frágeis, incluindo sua própria sogra. O senhor colocou o dinheiro acima da vida humana. 8 anos de prisão federal. 1 a menos. O julgamento de Renata começou em junho, durou 3 semanas. A promotoria mostrou as provas, a falsificação da procuração, as transferências do banco, o quartinho, as mensagens planejando a fuga para Portugal. Chamaram Helena para depor. Foi o dia mais triste da minha vida. Ver minha esposa, doente e confusa, tentar explicar o que tinha acontecido com ela. Ela se perdia nas ideias, esquecia coisas, perguntava se podia voltar para casa. O advogado de Renata tentou usar a confusão dela para dizer que Helena não era uma testemunha confiável. Mas aí a promotoria exibiu o vídeo. A polícia tinha gravado o quartinho no dia que entraram para buscar provas. Aquele espaço frio e escuro, o balde, o cobertor fino, os riscos na porta onde Helena tentou sair. O júri assistiu em silêncio. 2 pessoas estavam chorando. Ricardo testemunhou em seguida. Ele contou o plano todo. Como Renata o chamou para a ideia, como ela pesquisou sobre as leis de procuração, como ela achou o cartório que não faria perguntas, como ela planejou o tempo pensando na minha viagem para Porto Alegre. Foi tudo ela, ele disse. Eu só fiz o que ela mandou. Mesmo que ele estivesse tentando se safar um pouco, as provas confirmavam. O computador de Renata mostrava que ela estava pesquisando sobre procuração, poder de advogar, exploração de idosos e países sem extradição semanas antes da minha mãe ter o AVC. Ela tinha planejado isso. Renata foi depor para se defender. Foi um desastre. Ela tentou alegar que estava tentando nos ajudar, que Ricardo a tinha manipulado, que ela nunca quis machucar ninguém. A promotoria acabou com ela na hora de fazer as perguntas. Senhorita Renata, a senhorita mandou mensagem para o seu marido. Ela vai esquecer. Deixa mais um dia. A confusão dela ajuda. A senhorita estava falando da sua mãe. O que a senhorita esperava que ela esquecesse? Silêncio. Senhorita Renata, a senhorita trancou sua mãe em um quartinho sem água ou comida por 14 dias. A senhorita roubou as economias dela. A senhorita planejou fugir do Brasil. E a senhorita quer que este tribunal acredite que nunca quis fazer mal a ninguém? Renata começou a chorar. O júri não demonstrou emoção. As discussões duraram 4 horas. Culpada em todas as acusações. A sentença saiu 2 meses depois. Eu entreguei minha declaração de vítima, 5 páginas, contando em detalhes o que isso fez com Helena, comigo, com a nossa vida, como perdemos nosso dinheiro, nossa segurança, a confiança, nossa família. Helena tentou fazer uma também, mas a doença dela não deixou.
O neurologista dela enviou uma carta no lugar, provando como o trauma apressou a perda de memória dela. A juíza leu tudo com atenção. Depois, ela olhou para Renata. Senhorita Renata, a senhorita é uma mulher educada e inteligente. A senhorita sabia da fragilidade da sua mãe e a usou sem sentir remorso. A senhorita traiu não só a confiança dela, mas toda a decência humana. Este tribunal não vê nenhuma desculpa para o que foi feito. Renata Oliveira, a senhorita está condenada a 12 anos de prisão federal. Eu respirei fundo. Tinha terminado. Mas não tinha. Não de verdade. O processo civil foi finalizado um mês depois. Renata e Ricardo eram responsáveis juntos por R$375 mil. É claro que eles não têm esse dinheiro. O tribunal bloqueou todos os bens futuros que eles pudessem ter, heranças ou salários. Se eles tiverem algo um dia, nós pegaremos. Mas, sendo sincero, nunca vamos ver esse dinheiro. O pedido de devolução do caso criminal diz que eles nos devem R$175 mil mais juros. De novo, boa sorte para receber. A casa. Conseguimos transformar o empréstimo em uma parte da nossa hipoteca, mas agora temos que pagar parcelas pela primeira vez em 20 anos. Vamos pagar isso pelo resto da nossa vida. Os gastos com os cuidados de Helena estão subindo conforme a doença dela avança. O seguro paga uma parte, mas não tudo. Estou pensando em vender a casa nos próximos anos para poder pagar um lugar especializado para ela. Renata está em uma penitenciária feminina a cerca de 1 hora de São Paulo. Ela poderá pedir para sair mais cedo em 8 anos. Ricardo está em uma penitenciária de segurança média perto da capital. Ele poderá pedir para sair mais cedo em 5 anos. Eu não fui visitá-los. Não vou visitar. Para mim, eu não tenho mais filha. As pessoas me perguntam às vezes se eu me arrependo de ter agido com tanta dureza, se eu queria ter tentado resolver o problema em família, se eu acho que 12 anos é tempo demais. Aqui está o que eu respondo. Renata trancou a mãe assustada e doente em um quartinho por 2 semanas. Ela roubou tudo o que tínhamos para cuidar de Helena nos anos finais dela. Ela planejou deixar Helena morrer e fugir do país com o dinheiro. Ela fez tudo isso com intenção, de forma calculada, sem ter nenhum remorso. 12 anos não é tempo demais. É uma chance de redenção. Helena não entende onde Renata está. Às vezes ela ainda pergunta. Eu digo que Renata está viajando a trabalho. É mais fácil do que explicar a verdade para alguém que não vai conseguir guardar a explicação. No mês passado, Helena esqueceu quem eu era pela primeira vez. Ela olhou para mim, olhou de verdade e perguntou quem eu era e o que estava fazendo na casa dela. Durou só 1 hora antes que ela voltasse a me reconhecer, mas o final já começou. Eu penso nisso às vezes, em como Renata roubou não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo. O tempo que eu e Helena tínhamos antes que a doença a levasse de vez. Deveríamos ter aproveitado aquelas 2 semanas juntos. Em vez disso, Helena passou elas em um inferno. É isso que não consigo perdoar. O dinheiro a gente recupera com o tempo. A casa pode ser vendida. Mas aqueles 14 dias e todos os dias que vieram depois foram perdidos por causa do medo, do estresse e do trauma. Eles se foram para sempre. Então não, eu não me arrependo dos 12 anos. Eu faria a mesma coisa de novo. Justiça não é se vingar. É fazer a pessoa responder pelo que fez. É dizer claramente que algumas coisas não têm perdão. Minha filha aprendeu isso do jeito mais difícil. Eu espero que quem ouvir essa história aprenda do jeito mais fácil. A confiança da sua família é algo sagrado. Quebre-a e não se assuste quando as consequências quebrarem você também. Quanto a mim e a Helena, ainda estamos aqui, ainda lutando, ainda juntos. Isso é mais do que Renata desejou para nós, e é mais do que ela terá pelos próximos 12 anos. E para ser sincero, essa é a única justiça que realmente importa. E por hoje é só, mas antes de ir,
Deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente, de onde está ouvindo, ou escreva somente que horas são para você agora. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.